Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 7. A Sagrada Escritura diz assim: Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o, reparte-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e disse-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A igreja, repita o versículo de número 8, por favor. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença para exaltar, para adorar o Teu nome. Deus, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Meu Deus e Pai, eu clamo ao Senhor neste momento, da palavra, Senhor, pela presença do Teu Divino Espírito Santo. Assim, Deus, como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na oportunidade, na abertura do culto, no momento do louvor, meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo se faça presente agora no momento da palavra. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo, pela Tua misericórdia, venha, meu Deus, dar alegria ao entristecido, venha levantar o caído, que através do Teu Divino Espírito Santo o Senhor venha fortalecer o enfraquecido, que através do Teu Divino Espírito Santo o Senhor venha trazer cura, milagre, transformação, libertação, que através do Teu Divino Espírito Santo o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, que através do Teu Divino Espírito Santo, meu Deus e Pai, o Senhor venha mover o sobrenatural aqui em nosso meio, que através do Teu Divino Espírito Santo o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos e o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra, que através do Teu Divino Espírito Santo o Senhor venha ungir minha mente, o Senhor venha ungir, meu Deus e Pai, os meus lábios, que eu seja, meu Deus, canal de bênção do Senhor aqui esta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando assentar, dê uma linda salve de palmas, Senhor. Irmãos, a mensagem de hoje não poderia ser outra mensagem diferente, a mensagem sobre Páscoa. E às vezes, irmãos, fica um pouco difícil para a gente, porque tem 6 anos que na Páscoa eu prego sobre Páscoa. E nós sempre procuramos trazer algo diferente para os irmãos, mas quando eu digo algo diferente, eu não digo algo inventado, algo diferente que nós possamos extrair do texto, que o Espírito Santo nos dá e que nós vamos meditando na palavra do Senhor. Hoje sabemos que o mundo aí fora comemora a Páscoa, e essa Páscoa ela é uma data na qual foi criada pela Igreja Católica. E se tornaram símbolo dessa Páscoa
o coelho e o ovo de chocolate. E você já se perguntou por que o coelho e por que o ovo? O coelho é fertilidade, símbolo da fertilidade, do ressurgimento. O ovo, ele é símbolo de um começo de vida. Por isso, o mundo aí fora, eles escolheram o coelho e o ovo como símbolo da Páscoa. Mas a Páscoa também, irmãos, ela é bíblica. A Páscoa, ela tem na Bíblia. Mas, pastor, e essa Páscoa de hoje? Você é contra ovo de Páscoa? Você é contra chocolate? Você não compra, não dá para os seus filhos? Não, irmão, eu não vejo nada de errado nisso. Então, nós compramos, sim. Se vocês quiserem me dar chocolate, pode me dar, não tem problema. Eu como. Mesmo tendo passado a Páscoa, às vezes não deu tempo de comprar hoje, mas segunda, terça. A gente come, irmão. Nós comemoramos a Páscoa, né? Nós comemos ovo de chocolate, sim. Nós comemos chocolate. Mas o que nós precisamos entender é o que é a Páscoa. E o tema da mensagem que o Senhor me deu para essa noite é esse: o verdadeiro sentido da Páscoa. A primeira vez que nós vemos falar sobre Páscoa está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele estava ali no Monte Horebe e de repente uma sarça, ela começa a pegar fogo, mas essa sarça não se consumia. Moisés então acha estranho essa visão, então Moisés pega, eu vou me virar e essa visão vai sumir. E quando Moisés vira, do meio da sarça brada, Moisés, Moisés. E diz, quem é tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus diz para Moisés, olha, eu tenho acompanhado a aflição, eu tenho acompanhado a opressão do meu povo. E eu te escolhi, Moisés, para livrar o meu povo da escravidão do Egito. Ele diz, Senhor, mas como que eu vou falar? O que eu vou falar para o povo? Ele diz, você vai dizer que eu sou, me enviou. Deus diz para ele, olha, você vai dizer, eu sou o que sou. Então Moisés, ele vai para o Egito. E ele ali começa a preparar a libertação do povo de Israel. Deus manda Moisés ir até Faraó e dizer, Faraó, liberte o meu povo para que ele me adore no Egito, para que ele me adore no deserto. A Bíblia nos fala, irmãos, que Faraó, ele não quis libertar o povo de Israel. Então Deus, ele começa a enviar pragas sobre o Egito. Sabemos que Deus envia 10 pragas para o Egito. E a primeira praga, ela inicia com sangue. A última praga, ela termina com sangue. Deus envia a primeira praga, Faraó endurece o seu coração. Deus envia a segunda, a terceira, até a 9ª praga. E Faraó não liberta o seu povo. Então Deus diz para Faraó, Deus diz para Moisés, olha Moisés, eu ainda enviarei mais uma praga sobre o Egito. E essa praga, Faraó libertará o meu povo. Será a praga do primogênito. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do 1º versículo. O Senhor diz para Moisés e diz para Arão, olha, vocês vão ao 10 desse mês, vocês vão falar para as famílias pegarem um cabrito ou um cordeiro. Aliás, um cordeiro, quem não tiver o cordeiro, um cabrito. E vocês vão pegar e vão assar ele na brasa. Não será cru e nem cozido. Será assado na brasa. E vocês vão pegar do sangue desse cordeiro. E vocês vão passar nos umbrais. Porque eu vou visitar a terra do Egito. E eu farei distinção entre o povo de hebreu e entre o povo do Egito. A casa que ela estiver com a marca do sangue, o anjo da morte, ele passará por cima dela. Então Moisés, ele anuncia aquilo para as famílias do povo de Israel.
E cada um pega um cabrito ou um cordeiro, mata esse cordeiro, assa ele no fogo. E Deus diz assim: olha, vocês vão comer esse cordeiro assado, e vocês vão comer a cabeça, vocês vão comer as pernas e as fressuras. Sabemos que fressura é fígado, bofe, tripa, todos miúdos. E Deus diz: olha, vocês vão comer com pães asmos e ervas amargas. E ele diz: olha, vocês já vão estar preparados. Vocês vão estar com o cajado na mão. Vocês já vão estar com sandálias nos pés e cingidos os vossos lombos. E assim o povo fez, irmãos. Eles mataram o cordeiro. Pegaram o sangue e passaram nos umbrais. E eles comeram com pães asmos e ervas amargas. Já estavam com suas roupas prontas. Você já perguntou? Sabemos que o cordeiro simboliza Cristo. Mas você, lendo esse texto, você já perguntou: por que pães asmos e ervas amargas? Pães asmos era pão sem fermento. Mas o fermento que o povo de Israel usava não é como o fermento de hoje. Como que eles fermentavam o pão ou a farinha? Eles pegavam água, misturavam na farinha e deixavam exposto ao ar livre. E daí uns dias aquilo fermentava. Mas quando Deus disse para ele: olha, pães asmos, sem fermento. Sabe por quê, irmãos? Havia pressa. Não dava tempo para o pão fermentar. Segunda coisa, pão sem fermento. Eles não iam trazer nada daquilo do Egito para eles. Era uma massa nova. Por que ervas amargas? Era para que o povo de Israel lembrasse de toda a amargura que eles viveram no Egito. E assim, irmãos, eles comeram. Passaram do sangue na verga das portas e nas ombreiras. E a Bíblia nos diz que à meia-noite, o anjo da morte, ele veio passando sobre todo o Egito. E Deus havia dito que ia morrer todo o primogênito. Desde Faraó, dos servos, até dos animais. E assim aconteceu. E houve pranto em todo o Egito. Mas na casa de Israel, do povo hebreu, não havia morte. A morte, ela teve que pular. Ela teve que passar por cima. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Páscoa significa passar. Páscoa no hebraico é pesar, passar por cima. O anjo da morte, ele teve que passar por cima da casa do povo hebreu. Ele não pôde entrar, mas na casa dos egípcios eles entraram. E Deus ali então, ele institui a Páscoa. O livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, Deus diz: este dia será um memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor, as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Ali Deus, ele determina para o povo de Israel que eles iriam celebrar a Páscoa por estatuto perpétuo. A Páscoa, então, ela é de origem hebraica. A Páscoa, ela é de origem do povo de Israel. A Páscoa da Bíblia não tem nada a ver com a Páscoa de hoje. A Páscoa da Bíblia não tem coelho. A Páscoa da Bíblia não tem ovo de chocolate. A Páscoa da Bíblia ela tem pães asmos, ervas amargas e o cordeiro. E o que nós precisamos entender é que a Páscoa, ela trouxe morte. A Páscoa na Bíblia teve que morrer um cordeiro, para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito e livre do juízo de Deus. O símbolo da Páscoa não é um coelho, o símbolo da Páscoa é um cordeiro. O símbolo da Páscoa não é um coelho, mas é um cordeiro. Aleluia.
A marca da Páscoa não é chocolate, a marca da Páscoa é sangue. Oh, aleluia! A marca da Páscoa não é chocolate, a marca da Páscoa é sangue. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João estava batizando, ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Oh, glória! Entenda, igreja. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo assim: eis aí aquele que vai ser morto para tirar o pecado do mundo. Quando ele chama Jesus de Cordeiro, ele estava dizendo: é aquele que vai ser sacrificado. Porque a Bíblia Sagrada, irmão, nós sabemos que desde o início, para que o pecado fosse tapado, ou para que a pessoa fosse livre da culpa do pecado, era necessário a morte de um animal inocente. Lá em livro de Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, a Bíblia nos diz que eles conseguiram ver que estavam nus, e eles se esconderam de Deus. Deus foi procurá-los e eles disseram: vi que estava nu e me escondi. E Deus pergunta para ele: quem te mostrou que estava nu? Comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? E ele diz: a mulher que me deste por companheira me deu e eu comi. E sabemos que aí é uma sequência de um acusando o outro. Mas essa desculpa de Adão não funcionou. Porque a mulher até deu ele, mas ele comeu porque ele quis. Mas o que me chama a atenção é que, para tapar o pecado, a nudez de Adão e Eva, ali já houve um sacrifício de uma vítima inocente. Ali morreu um animal, na qual se tirou a pele, para fazer vestimento para Adão e Eva. E assim, irmãos, foi acontecendo, de geração em geração. Sempre se morria um animal que era inocente no lugar do pecador. Para o povo de Israel alcançar a libertação, para o povo de Israel ser livre do juízo de Deus, foi necessário a morte do cordeiro. Foi necessário ter nas ombreiras e na verga das portas a marca do sangue do cordeiro. Para que eu e você fosse livre, fôssemos libertos do pecado e do juízo de Deus, foi necessário morrer o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e é necessário ter a marca do sangue dele. Eu, se fosse, você levantava sua mão e adorava ele. A Páscoa, irmãos, lá em Êxodo, com a morte do Cordeiro, ela já apontava para Cristo, que iria ser morto. A comunhão do homem com Deus, ela só pode acontecer através da morte. E a morte não do culpado, a morte da vítima inocente. Eu e você, nós precisamos entender que, para que você pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse ser liberto do pecado, para que você tivéssemos direito de morar no céu, foi necessário a morte de Jesus Cristo. É muito interessante, irmãos, que o que me chama a atenção é que quando Deus, ele disse para Moisés: olha, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão assar ele no fogo, vocês vão comer ele a cabeça, vocês vão comer também as pernas e as fressuras.
Deus estava dizendo para Moisés: você vai dizer ao povo que é necessário comer todas as partes do cordeiro. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Não tem como ter Jesus pela metade. Não tem como ser meio crente. Ou nós nos alimentamos de Jesus por inteiro, para que nós possamos ser libertos do pecado e do juízo de Deus, ou nós não vamos ser livres do pecado e do juízo de Deus. Não tem como receber Jesus pela metade. Não tem como ser meio crente. Ou nós recebemos Jesus por inteiro, ou nós somos verdadeiro cristão, ou nós vamos ser condenados. Não tem meio termo. Ou nós seguimos a palavra de Deus, ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou não tem libertação e tem juízo de Deus. Nós precisamos entender, igreja, que nós temos que querer Jesus por completo. E quando eu digo Jesus por completo, é que nós não temos que selecionar na Bíblia aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Quando eu digo Jesus por completo, nós não podemos ser cristãos somente dentro da igreja. Nós temos que ser cristão dentro da nossa casa. Nós temos que ser cristão com a nossa família. Nós temos que ser cristão no nosso trabalho. Nós temos que ser cristão na escola. Nós temos que ser cristão por onde nós andarmos. Nós temos que querer ter Jesus. Nós temos que ter sede de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus entrado em Jericó, a Bíblia nos diz que uma multidão o seguia. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era de baixa estatura e ele não podia ver. E a Bíblia nos diz que ele vai à frente e sobe numa figueira brava ou um sicômoro. E Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí. Hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele desceu com grande alegria. Ele ficou feliz. E o que me chama a atenção, irmãos, que Jesus ele estava cercado por uma multidão. Mas ele viu Zaqueu lá em cima da árvore. E ninguém precisou falar para ele: olha, Zaqueu, ele já sabia o nome. Zaqueu, desce daí. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus ele entra para a casa de Zaqueu. E alguns começaram a criticar, dizendo, os fariseus, dizendo: quem é esse que senta com pecadores? A Bíblia não nos fala que Jesus e Zaqueu conversaram. Mas o que eu sei é que houve um momento daquela conversa, que Zaqueu ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Jesus olha e disse assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, aleluia! Irmãos, pela atitude de Zaqueu, nós podemos perceber que Zaqueu, ele quis Jesus por inteiro. Quando Jesus disse: eu vou na sua casa, houve uma grande alegria. E quando Jesus chega lá e começa a ministrar para Zaqueu, Zaqueu diz: eu vou dar metade dos meus bens para o pobre, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado.
Sabe o que é isso? Zaqueu, ele havia trapaceado, ele havia roubado por ser cobrador de imposto, mas ele diz, eu vou restituir quadruplicado, e é o que a lei nos diz lá em Levítico, que tem que restituir quadruplicado. Houve arrependimento, houve transformação. Aqueles que querem Jesus pela metade, não há arrependimento, não há transformação. É fácil, irmãos, conhecer quem aceitou Jesus por inteiro. É só você olhar as atitudes dele. É só você olhar as atitudes da pessoa, você vai entender se ele aceitou Jesus por inteiro ou não. Mas eu tenho um recado de Deus para você, que ainda não aceitou Jesus por inteiro. O povo de Israel, eles tinham que comer o cordeiro por inteiro. Cabeça, pernas e fressuras. Eles tinham que passar a marca do sangue nas ombreiras e nos umbrais. Se eles não tivessem feito isso, eles não seriam libertos do pecado. Eles não teriam a marca do sangue de Jesus. E eles teriam sofrido o juízo de Deus. Cuidado você, que não tem Jesus por inteiro. Porque você não vai ser liberto. E no dia do juízo, ele vai passar na sua casa. Precisamos entender, igreja, que Jesus, quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você. O texto que nós lemos, irmão, nos diz que chegou a festa dos pães asmos, que importava comemorar a Páscoa. A Páscoa, irmãos, e a festa dos pães asmos está ligada uma a outra. Logo depois da Páscoa, entrava a festa dos pães asmos. 7 dias de festa. E se nós observarmos lá em livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, Deus disse que era para comemorar a Páscoa, a festa dos pães asmos 7 dias. Mas desde o primeiro dia, tinha que tirar os fermentos da casa e levar os fermentos para fora da casa. Não podia haver fermento dentro da casa. Porque aquele que fosse encontrado fermento dentro da casa, ele seria eliminado da congregação. Deus, ele foi bem claro em dizer que não podia haver fermento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejas nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu vou ler de novo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se você voltar alguns versículos ao início desse capítulo 5, você vai ver que Paulo estava tratando sobre pecado. O que eu quero que você entenda aqui, Deus, ele não quer pecado no meio da igreja. Deus, ele quer que nós venhamos a olhar para dentro de nós e analisar a nossa vida. E Deus te trouxe aqui hoje através do Espírito Santo para te dizer que é necessário que você retire o fermento. Deus te trouxe aqui através do Espírito Santo para te dizer que ele quer que você seja uma nova massa, uma massa sem fermento. 7 dias se comemorava a festa dos pães asmos. 7 dias sem fermento. Deus, ele quer que eu e você venhamos a ser uma nova massa. 1 Pedro capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 e 16.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. Era chegada a festa dos pães asmos. Importava que comemorasse a Páscoa. O que Jesus faz? Ele diz para os discípulos: vão lá, vocês vão encontrar um homem com cântaro. E ele vai levar vocês até a casa. E vocês vão dizer para o dono daquela casa aonde é para nós prepararmos a Páscoa. Ele vai mostrar para vocês um cômodo imobiliado. E é ali que vocês vão preparar a Páscoa. Os discípulos foram e assim como Jesus disse, eles ali encontraram. Prepararam a Páscoa, Jesus chega. E Jesus começa a dizer para eles que essa seria a última Páscoa que Jesus iria comemorar com eles, até que o reino de Deus viesse. Jesus, ele diz para os seus discípulos: eu vou comemorar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus, ele já sabia da crucificação. Jesus já sabia de todo o sofrimento. Jesus, ele já sabia da morte e morte de cruz. Jesus, ele fez questão de participar da última Páscoa com seus discípulos. E ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da que igreja? Este é o cálice de que igreja? Nova aliança, no meu sangue derramado por vós. É o sangue da nova aliança que Jesus iria derramar, não por ele, não pelos anjos, mas por mim e por você. Vou repetir. O cálice da nova aliança, derramamento de sangue, não pelos anjos, mas por mim e por você. Você pode adorar ele por isso? O que nós podemos entender, irmãos, que Jesus, ele fez uma nova aliança. E essa nova aliança é comigo e com você. É aliança com derramamento de sangue. E Jesus ali, ele toma a ceia com os seus discípulos. E podemos perceber, irmãos, que ele diz que preparai a Páscoa. Então o que é a Páscoa hoje? Todas as vezes que nós ceiamos, que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos comemorando a Páscoa. No Antigo Testamento, irmãos, a Páscoa, ela simbolizava libertação do juízo de Deus. Libertação da escravidão. E agora não é diferente. A Páscoa, ela simboliza a libertação da escravidão do pecado e do juízo de Deus. Com a morte de Jesus, a Páscoa, ela teve o seu significado completo. Não temos mais necessidade de matar cordeiro. Não temos mais necessidade de matar um animal inocente, porque o Cordeiro de Deus inocente se entregou por mim e por você. Jesus ali na cruz do Calvário, ele cumpriu tudo aquilo que era para mim e para você. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Jesus, ele morreu. Ele trouxe para si, sobre si, os nossos pecados.
Entenda, igreja, nós estávamos condenados ao inferno. Foi quebrado a nossa aliança com Deus. Havia uma separação entre nós e Deus. Sabemos, irmãos, que havia um véu. Esse véu fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Esse véu ele tinha aproximadamente, se eu não me engano, 15 centímetros de espessura. E ali no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando para esse sacerdote entrar neste lugar, era amarrado uma corda na cintura dele. Colocava sino em volta dele. Porque de acordo com ele fosse andando, ele entrasse naquele lugar, o sino fazia barulho. Porque se o sumo sacerdote ele tivesse pecado naquele dia, ele era consumido, ele era morto naquele lugar. E para tirar ele, puxava na corda, que ninguém podia entrar lá para tirar ele. Então, de acordo com ele entrando, o sino fazia barulho. Se parasse o barulho do sino, já sabia que poderia puxar, que ele já estava morto. E a morte de Jesus, a Bíblia nos diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que é isso? Nós temos agora livre acesso ao Santo dos Santos. Oh, aleluia! Oh, glória! Em você agora nós temos acesso direto com Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu batizei, eu não sabia ainda a respeito disso. Eu me batizei, logo que eu batizei, eu tive um sonho de um véu se rasgando de alto a baixo. Eu não entendi aquilo, mas aquilo me marcou. E depois eu fui entender que eu tinha acesso direto ao trono do Todo-Poderoso. Você tem acesso direto ao trono do Todo-Poderoso. A Páscoa, irmãos, ela significa morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele morreu, mas Ele está vivo para sempre. A morte não pôde segurar o nosso Salvador. Oh, aleluia! Entenda, igreja, sem morte não tem reconciliação. Para que nós pudéssemos ter reconciliação com Jesus, com Deus, aliás, foi necessário Cristo morrer. E o mundo aí fora, ele está dando muita ênfase para o coelho e para o ovo de chocolate. Dá tanta ênfase que, não sei se vocês observaram, mas as pessoas que gostam de animais, elas têm postado que o coelho, ele não é um bichinho de pelúcia, ele é de verdade. Por quê? Nessa época muitas pessoas compram coelho, outros dão coelho de presente. O coelho e o ovo de Páscoa, para o mundo aí fora, tomaram o lugar de Jesus. E essa, irmãos, é uma grande artimanha de Satanás. Se você observar, Satanás ele tem o objetivo de tirar o foco de Jesus e levar o foco para ele ou para qualquer outra coisa. A intenção de Satanás é fazer com que não venhamos a entender o verdadeiro sentido da Páscoa.
que não venhamos a lembrar de Jesus, da sua morte, do seu sofrimento. Mas o que Jesus passou por mim e por você, igreja, foi algo doloroso. Foi algo sofrido. A Páscoa de Jesus não foi como a minha e a sua, que nós hoje demos ovos, demos caixa de bombom, recebemos, comemos. Amanhã vão estar cheios de espinha na cara. A Páscoa de Jesus não foi assim. Não foi um abraçando o outro dizendo assim, Feliz Páscoa, não. A Páscoa de Jesus, a marca que ele ia ter no rosto, foi soco. A marca que ele vai ter no corpo, são marcas de chicoteada. Jesus, ele não recebeu a feliz Páscoa. A Páscoa de Jesus foi triste. A Páscoa de Jesus foi dolorosa. E o que me chama a atenção é que ele não precisava passar por isso. Ele sabia, irmãos, que ia ser tão doloroso, que ia ser tão sofrido, que ele orando no monte, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice que ele estava dizendo ali não é o cálice que eu e você tomamos na Santa Ceia. O cálice que Jesus estava dizendo ali era a cruz, era o sofrimento que ele iria passar. Mas depois ele diz, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus então ele desceu, ele passou por tudo isso. Ele viveu uma Páscoa de sofrimento, de dor, de crucificação, de morte, mas de ressurreição. Tudo isso que ele viveu foi por mim e foi por você. Aleluia. Tudo isso que ele viveu foi para trazer para mim e para você libertação do pecado e libertação do juízo de Deus. Mas e eu? E você? Recebemos Jesus por inteiro? Eu e você nos alimentamos da carne, mas também da cabeça, das pernas, das pressuras. Eu e você estamos fazendo também aquilo que muitas vezes para nós não nos agrada, não agrada a nossa carne, não agrada o nosso desejo. Ou nós estamos selecionando aquilo que nós queremos de Jesus e aquilo que nós não queremos. Entenda, igreja. O Cordeiro de Deus se entregou naquela cruz por todos. Mas nem todos vão viver desse privilégio. Não porque ele não quer, não. Ele se entregou por todos. Mas nem todos querem receber esse sacrifício. E Deus, ele quer que eu e você, nessa semana, nesse dia, que foi tanto falado de Páscoa, que foi tanto falado de coelho e ovo, que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos recebê-lo por inteiro, que nós venhamos a querer ter uma vida de acordo com o que Cristo quer que nós tenhamos, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque o povo de Israel, quando sacrificaram o cordeiro, se alimentaram de todo o cordeiro, tiveram a marca do sangue de Jesus, ou do sangue do cordeiro, eles viveram tudo aquilo que Deus tinha para eles. Eles foram libertos da escravidão.
eles foram livres do juízo de Deus. E Deus, Ele quer que eu e você venhamos a ser libertos do pecado. Que eu e você venhamos a ser libertos do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus vai vir sobre a terra. O juízo de Deus vai vir sobre os vivos e vai vir sobre os mortos. E a segunda morte, ela vai alcançar aqueles que não tiverem se alimentado do Cordeiro. Aqueles que não tiverem a marca do sangue do Cordeiro, ela vai entrar e vai levar para ela. Agora aqueles que, mesmo que estiverem mortos, e se alimentaram do Cordeiro e tiver a marca do sangue do Cordeiro, essa morte vai ter que passar por cima desse túmulo, vai ter que pular e ir para outro. E Jesus, Ele quer que eu e você venhamos a nos alimentar dele por inteiro. Venhamos a ter a marca do sangue do Cordeiro. Se coloque de pé, por favor. Quero convidar o Ministério Louvor para que esteja conosco. Enquanto o Ministério Louvor vai louvar. Você vai olhar para dentro de você. Você vai analisar a sua vida. Se você tem alimentado do Cordeiro. Se você tem a marca do sangue. Porque a Páscoa simboliza morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, glória! Adorador. Vamos adorar. É tudo que eu sou. Vamos adorar, igreja. Adorador. Vamos adorar. Sim, Deus me for. O culto de louvor e adoração. E quem poderá calar a voz de um coração? Então vamos adorar. Se eu subir ao céu, Tá linda, igreja. eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Vamos adorar. Oh, glória. Tu és o Deus que me sonda. Deixa Ele te sondar aqui essa noite. Tu és o Deus que me vê. Ele está te vendo aqui esta noite. Oh, glória. Não tenho todas as respostas, Mas e aí? E aí? mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Então adore. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode. Adore, igreja. Adore, igreja. Adore, igreja. Existem prisões que contenham